Fala futequeiro, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar a respeito do que aconteceu no último final de semana. Vocês devem ter acompanhado, quem acompanha a Premier League, percebeu que houve na partida entre Southampton e Leicester a maior goleada da história da Premier League. 9-0 fora de casa pro Leicester, foi a principal goleada de um time visitante na história da Premier League, empatando com a goleada que o Manchester United aplicou no Ipswich Town em 95, também 9-0. Pra quem assistiu a partida e eu assisti, foi um vareio de bola absoluto. É muito diferente aquele time do Leicester que a gente viu ser campeão da Premier League, que era na base de todo o contra-ataque, para esse time de toque de bola agora do Brendan Rodgers, ex-treinador do Liverpool, que vem fazendo um belíssimo trabalho à frente do Leicester, que está inclusive na terceira posição da Premier League neste momento, se classificando para a Champions League, e ainda assim com um investimento muito curto diante dos principais candidatos ao título na Inglaterra. E diante desse cenário, o que aconteceu foi que a gente sempre tende a comparar com o futebol brasileiro. O que aconteceria com qualquer clube aqui no Brasil e tomasse 9-0 em casa? Primeiro que com certeza era crise na seta, era protesto no dia seguinte, era nego buscando jogador no CT, invadindo o CT, era pedindo cabeça de técnico, era pichação no muro. Claro, estamos diante de algo completamente cultural, mas a Inglaterra, com certeza, a torcida é muito mais apaixonada aqui no Brasil. É só você olhar os públicos médios, independentemente da divisão pelos quais os clubes ocupam. Se você olhar a média de público da segunda divisão da Inglaterra, da terceira divisão da Inglaterra, é um negócio completamente assustador, e a maneira como eles gostam dos seus clubes lá, dos clubes menores, é algo muito diferente mesmo do que acontece aqui no futebol brasileiro. E após sofrer aí 9-0 em casa diante do Leicester, os jogadores, o clube doou o salário de todos os jogadores e comissão técnica referente à sexta-feira, que foi a data que aconteceu a partida, para uma instituição de caridade com a qual o clube trabalha e trata de jovens e adultos desempregados. Claro que tem toda uma ação de marketing por trás, tem toda uma questão pensada para amenizar os efeitos da goleada, e até nisso eles são mestres e nos dão aula. Aqui no Brasil, tudo o que parece que os dirigentes fazem transforma ainda mais a crise em algo maior. E lá eles pensaram logo no dia seguinte em algo, uma ação de marketing para contornar isso de alguma forma, e também, claro, uma maneira de dar satisfação para a torcida, o que mostra que eles estão muito à frente, pelo menos em matéria de pensamento, com relação a gente. Claro que você pode falar, nossa, mas isso é uma demagogia do caramba. Tudo bem, eu até respeito a sua opinião, mas eu acho que, independentemente da circunstância, você doar algo para uma instituição de caridade em qualquer circunstância é válido. Não bastasse isso, a gente pôde acompanhar os desdobramentos dessa goleada, e o técnico agradecendo aos torcedores que ficaram até o final da partida. Em momento nenhum foi falado sobre a demissão dele na entrevista coletiva. Ele que continua, o Southampton que enfrenta esse final de semana nada mais nada menos que o Manchester City do Guardiola no Etihad Stadium, fora de casa, e ainda assim não se conversa a respeito de demissão de ninguém da comissão técnica. É uma outra cultura, uma outra situação que a gente definitivamente não está acostumado no Brasil, mas que eu profundamente admiro. É muito legal ver como eles conseguem transformar uma situação completamente caótica em algo bom, ao mesmo tempo dar uma satisfação pro torcedor. Eu tô cansado de ver técnico que toma 7-1, como foi o senhor Nelsinho Batista com o meu time diante do Corinthians, maior rival, em 2005, e como foi a seleção brasileira de Filipão para a Alemanha na Copa de 2014, e ver discursos dos técnicos completamente se abstendo de qualquer culpa. O técnico do Southampton colocou toda a culpa para ele, eximiu todos os jogadores. Isso é o que a gente espera como postura. Isso é só um exemplo como um time pequeno na Inglaterra, que o Southampton não é um time tão minúsculo, mas é um time também que não tem a sua grandeza como os principais clubes ingleses. Mostra, no caso, um pensamento muito mais avançado do que os dirigentes, do que os clubes brasileiros praticam normalmente aqui no Brasil, com raríssimas exceções. E eu quero saber a tua opinião sobre tudo isso. Qual a diferença maior que você vê entre o futebol inglês e o futebol brasileiro? O que você gostaria que tem lá de ver aqui e vice-versa? Comenta aí embaixo, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.